Senhores convencionais, eu vos saúdo com a doce paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres no Senhor esta noite, nesta manhã, e podem dizer graças a Deus? Certamente o Senhor já falou com os nossos corações nesta manhã. Certamente já recebemos de Deus uma palavra de orientação. E a Ele nós tributamos a nossa gratidão pelo seu cuidado e pela sua voz e pela sua misericórdia sobre nós. Amém? Prazer estar nesta 11ª escola bíblica, não é isso? 11ª escola, Assembleia Geral Ordinária desta convenção, e poder compartilhar convosco a doce palavra do Senhor Jesus. Eu estou achando a minha voz falhando nas caixas. Eu precisaria que tivesse um pouquinho mais leve, para eu falar com um pouquinho mais de tranquilidade. Peço esse auxílio aí ao sonoplasta. É aqui ou lá? É lá, né? Obrigado. Em nome do Senhor. Guardar um pouquinho enquanto ele encontra ali o ponto de ajuste. Está melhorando. Muito obrigado. Aleluia. Deixa eu expressar minha alegria em rever um amigo, um Adalto Toledo. Deus abençoe. Satisfação imensa. Deus te guarde. Em nome de Jesus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Os que puderem estar de pé, por gentileza, já que alguns se levantaram, então eu agradeço. É uma escola bíblica, portanto eu vou compartilhar com os irmãos a palavra de maneira mais pausada, mais didática, vamos dizer assim. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículos de números 1 e 2. Pastor Welber, bom vê-lo. Deus abençoe, em nome de Jesus. E sucedeu depois destas coisas que Nabote, o jizreelita, tinha uma vinha em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Quantos podem dizer amém? Dá uma olhada no companheiro que está ao seu lado e diz para ele: você é guardião de vinha. Você é guardião de vinha. Coloca assim a mão no peito, por favor, e vamos dizer juntos: Senhor Jesus, nós precisamos que a tua palavra estabeleça direção para a nossa vida. Amém. Podem sentar, amados pastores. Muito obrigado, em nome do Senhor. Queridos,
Se o irmão quiser pegar caneta e papel para fazer algumas anotações, eu julgo que seja de grande valia, tanto para na próxima reunião ministerial, quem sabe, compartilhar com os obreiros do campo onde o senhor trabalha, quanto para a nossa própria reflexão, para a reflexão pessoal. Eu vou falar nesta manhã convosco sobre transformando a vinha em horta. Transformando a vinha em horta. É óbvio, nós estamos numa escola bíblica de pastores, de obreiros. Há algumas coisas que não podem, não devem ser ditas no púlpito da igreja para a igreja, porque são palavras que devem ser direcionadas àqueles que têm a missão de cuidar do rebanho do Senhor e da sua vinha. Os irmãos vão observar, por exemplo, e se quiser anotar já podem, que até a maneira que Paulo saúda a igreja é diferente da maneira que ele saúda os pastores. Paulo saúda a igreja dizendo assim: graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. É assim que ele abre a carta aos Coríntios, aos Efésios, aos Gálatas, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses. Mas quando Paulo escreve cartas para pastores, ele diz assim: graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Para a igreja ele diz graça e paz. Para pastores ele diz graça, misericórdia e paz. Porque a liderança da igreja, aqueles que têm a missão de cuidar da vinha do Senhor, além da graça e da paz, carecem extremamente da misericórdia. Essa questão de liderar na casa de Deus, de exercer o ministério pastoral, é mais sério do que alguns de nós conseguem perceber. Por exemplo, quando a Bíblia Sagrada orienta a igreja a orar, está falando que a igreja deve orar por um investimento na sua relação pessoal e íntima com Deus, para a sua própria edificação espiritual. Mas a orientação da vida de oração para líderes é diferente. Porque Samuel, no primeiro livro que leva o seu nome, capítulo 12, versículo 23, diz assim: longe esteja de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Pastores não oram apenas para terem uma vida íntima com Deus. Pastores que não oram pelo rebanho que está sob seus cuidados, peca contra Deus. Quando a Bíblia orienta a igreja a vigiar, cada um vigia por si. Mas quando a Bíblia manda pastores vigiarem, Atos 20, 28 está escrito: vigiai por vós
e pelo rebanho. Veja que se o rebanho sofre dano, pastores são responsáveis pelo dano que o rebanho sofre. Nós somos vinhateiros e a nossa missão é cuidar da vinha. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Esse versículo não vale para pastores. De pastores, a Bíblia diz que cada um dará conta das almas a Deus. Hebreus 13, 17. De modo que pastores e obreiros verdadeiramente chamados por Deus, na maioria dos casos nem queria ser pastor. Eu não estou dizendo que quem queria não foi verdadeiramente chamado. Eu estou dizendo que o verdadeiramente chamado sabe o quanto pesa o ministério. Ministério não é hobby, ministério não é diversão, ministério não é profissão, ministério é missão. E como missão ela é dura, ela é árdua, e nós teremos que responder diante de Deus. Amém? Estou sendo muito duro, muito forte? É que eu falei semana passada na Escola Bíblica de Obreiros em João Pessoa, sábado passado, e eu disse para os obreiros que quando a gente está falando com adulto, com criança você dá leite. Se já tiver maiorzinho, já vem um purê, uma sopa. Mas adulto já consegue comer um caldinho de mocotó, um pouquinho de pimenta, frango com quiabo, né? Já aguenta, não faz mal, amém? Então a gente vai comendo um pouquinho de frango com quiabo, que é a típica comida mineira. Vamos lá, venha aqui para o texto comigo, e se a sua Bíblia estiver aberta no texto que nós lemos, também é interessante. Quem é Acabe? Quem é Nabote? Acabe é o rei de Israel, um rei de personalidade fraca? Nem tanto. Embora nós às vezes o retratemos assim, se o irmão lê o relato que a Bíblia faz de Acabe, Acabe não ficou ruim porque casou com Jezabel. Acabe já era ruim. Quando casou com Jezabel, ele ficou pior. Antes de Acabe se casar com Jezabel, a Bíblia já diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E diz assim: e como se não bastasse, tomou para si Jezabel por sua mulher. Então não é que Acabe tomou Jezabel para ser sua mulher e ele ficou mal, ele já era mal, e como se fosse pouco, é assim que o escritor diz, ainda tomou para ser sua esposa uma princesa pagã. Então Acabe, antes de se casar com Jezabel, já quebra as leis de Deus. Acabe já era desviado e só casou com Jezabel por isso, que estava desviado. Quem é Nabote? A Bíblia não diz quase nada dele. A Bíblia só diz que Nabote morava em Jezreel, a segunda cidade do reino de Israel, e era em Jezreel que Acabe tinha o seu segundo palácio, na verdade uma casa de verão. O relato do texto vai nos mostrar que, ao contrário de Acabe,
Nabote temia a Deus e valorizava a lei mosaica. É interessante observar que Acabe coloca o olho numa propriedade de Nabote, uma vinha. Comercialmente, a vinha de Nabote tinha muito valor. Por quê? Estava vizinha do palácio do rei. É como você comprar um terreno por 30 mil reais. Vamos lá, não tem valor nenhum, pastor, perto dos valores imobiliários de Betim. Comprou lá no fim do mundo. De repente o shopping anuncia que vai construir o maior shopping de Betim. A 100 metros o seu terreno. O seu terreno de 30 mil virou quanto? É a vinha de Nabote, vizinho do palácio do rei. E o rei olha para a vinha de Nabote. Os irmãos estão me entendendo bem, devido ao eco? Estão me entendendo bem? O rei olha para a vinha de Nabote e diz: quero para mim. Preste atenção que Acabe, além de ser um rei desviado, atribulado, perturbado, casa com uma mulher possessa, porque Jezabel, o irmão vai observar, ela se torna inclusive figura de um espírito maligno que vem a ser mencionado no Novo Testamento. Ela era princesa de Sidom, sacerdotisa de Sidom. O seu nome era uma exaltação a Baal. Baal exalta, tá? Agora Acabe está tomado de inveja da vinha de Nabote. Preste atenção nisso. Tem sempre alguém invejando o seu ministério, a sua vida, o que Deus está fazendo com você e através de você. E sabe qual é o problema do invejoso? Ele não inveja você porque você tem mais do que ele. Na verdade, ele até tem mais do que você. Ele inveja você porque ele tem mais do que você, mas tem uma coisa que você tem que ele não tem. E lidar com o invejoso é bem complicado. Por quê? Etimologicamente, a inveja não é querer o que você tem. Exemplo: gostei do seu terno, pastor. Comprou onde? Vou lá e compro um igual. Isso não é inveja, é bom gosto. Eu só vou ter cuidado para a gente não usar no mesmo dia, senão vai ficar parecendo uma dupla sertaneja. Mas homem não tem problema de chegar na igreja e encontrar outro com a roupa igual a dele. Quem tem esse problema é mulher. Mulher, a roupa mais linda fica mais feia porque ela chegou na igreja e alguém comprou uma igual. Aí ela entra em parafuso. Homem não, tá? Então invejar não é comprar um sapato igual ao seu porque eu gostei do seu sapato. A inveja é não querer que você tenha. E se para você não ter eu tiver que te tomar, eu te tomo. Mas a essência da inveja não é querer para mim, é não querer para você, é querer te tomar para que você não tenha. Então veja que Acabe não quer a vinha de Nabote. A inveja ali não era da vinha, tanto que ele quer a vinha para transformar em horta. Então o problema da inveja é que o indivíduo não quer o que você tem, ele só não quer que você tenha. Então diga comigo: Senhor, me mostra os invejosos perto de mim e me ensina
lidar com eles. Não adianta pedir para Deus matar, que não adianta, irmão. Invejoso é como aquele dragão da lenda grega: corta uma cabeça, nasce 3. Que invejoso está para todo lado. Agora, uma coisa eu aprendi: por que Abraão olha para Ló e diz assim: escolhe para que lado você quer ir e eu irei para o outro lado? Por que Abraão faz isso? Porque Abraão sabia que quem tem promessa não precisa brigar por terra. A Bíblia fala da prosperidade de Ló, mas só fala da fé de Abraão e da aliança de Deus com Abraão. Tanto é que quando Ló saiu de debaixo da sombra de Abraão, tudo que ele tinha ganho, ele perdeu. Presta atenção, tem muita gente prosperando porque está debaixo da sombra de alguém que tem uma promessa. Aí chega um momento e diz assim: não preciso mais de tio Abraão, porque agora eu já sou fazendeiro também. E ignora que só está prosperando por causa da sombra da promessa do tio Abraão. Amém? Vamos lá. Agora Acabe chega para Nabote para fazer 3 propostas. E é sobre isso que eu vou falar com os irmãos. Me dá a tua vinha para que eu transforme em horta. Se você preferir, a gente troca por uma vinha melhor. Ou então eu te pago em dinheiro. Nós vamos falar sobre isso. Nabote sabia que a proposta de Acabe era incoerente. Haviam 4 argumentos jurídicos, anota se você quiser, que invalidavam a proposta de Acabe. Primeiro, a lei proibia o rei de comprar propriedades particulares. A lei proibia o rei de comprar propriedades particulares. Segundo, a vinha de Nabote era uma herança, e a lei proibia que uma herança fosse passada para outrem que não fosse da mesma família. A lei não permitia que uma herança fosse vendida para alguém que não fosse da família. Então, a proposta de Acabe era incoerente. Terceiro, Acabe se propõe a pagar uma herança com dinheiro, e Nabote sabia que o dinheiro se vai e a herança fica. E no nosso contexto ocidental, sobretudo a minha geração para cá, porque a geração anterior à nossa tinha outro conceito sobre herança. Com todo respeito às cãs, mas a geração, por exemplo, da qual faz parte pastor José Rodrigues e outros pastores mais vividos do que nós, nessa geração se praticava o ato de não vender a herança. O que meu pai me deu, o que meu pai deixou para mim, vai ser passado para os meus filhos e assim por diante. Sim ou não, pastor? Hoje não. Hoje o camarada herda um bem do pai e tão logo sepultou o pai, está vendendo a herança a preço de banana. As gerações anteriores não. Então Acabe está querendo pagar uma herança com dinheiro, e Nabote sabia que a herança não poderia ser
avaliada por dinheiro, porque o valor da herança não é monetário, é histórico, é emocional. E quarto argumento de Nabote contra Acabe: Acabe está querendo transformar uma vinha em horta, e comercialmente uma vinha tinha muito mais potencial do que uma horta. Agora, vamos estudar um pouquinho as propostas de Acabe, e o irmão pode dizer assim: pastor, o que isso tem a ver comigo? O que esse negócio de Nabote e Acabe tem a ver com o meu ministério? Nada a ver, tudo a ver. Nabote tinha o quê? Nabote tinha o quê? Uma vinha. O que é uma vinha na Bíblia? Olha a primeira proposta de Acabe, versículo 2: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta. Nas Sagradas Escrituras, a obra de Deus, por mais de uma vez, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é comparada com uma vinha. A igreja que o Senhor pastoreia é uma vinha do Senhor. Quando Deus decide repreender a Judá, através de Isaías, no capítulo 5, versículo de número 1 e 2, o Senhor fala do cuidado que ele teve com Judá e com Israel, e o Senhor diz assim: o meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. Olha o cuidado: cercou-a, limpou-a das pedras, plantou-a com vides excelentes, edificou no meio dela uma torre de vigia, construiu nela um lagar e esperou que ela desse uvas boas. O cuidado que se tinha com uma vinha era infinitamente maior ao cuidado que se precisava ter com uma horta. Era uma regra: para plantar uma vinha, primeiro tinha que limpar o terreno de todas as pedras. O terreno tinha que ser limpo, cercar. Se colocava uma torre de onde se pudesse ter plena visão da vinha, e se plantava um lagar no meio da vinha. Isso era símbolo de cuidado. Ou seja, olha para cá por gentileza, pastorear não é uma missão que se desenvolve de qualquer maneira. É preciso cercar a vinha, é preciso limpar a terra, é preciso vigiar a vinha, e é preciso ter lagar no meio dela. Pastorear é ter alimento, é ter lagar, é ter doçura, é ter substância, é ter nutriente para a vinha. Pastorear é observar a obra do Senhor. Pastorear é cercar para que ninguém invada a vinha. Pastorear é limpar a vinha. E hoje está se fazendo isso de qualquer maneira. Não se cerca a vinha, qualquer um faz o que quer nela, bagunça, não se limpa a vinha. É fato que tem dia que a palavra que você recebe de Deus é mais incisiva, mais dura, mais séria. Tem dia que a gente prega, eu não sei se acontece com todos, mas com certeza com alguns, que a palavra doutrinária que Deus te deu é tão forte que até você sai desconfiado do culto. É ou não é? Você pregou uma palavra hoje tão forte que você sai do culto assim: Jesus, será que exagerei hoje? Meu Deus. É porque a vinha tem que ser limpa.
A igreja é uma vinha, não é uma horta. Dá um toque no companheiro do lado e fala com ele: igreja é vinha, não horta. Igreja é vinha, não horta. Em Lucas capítulo de número 18, capítulo 20, versículo 9 ao versículo 16, Jesus compara numa parábola toda a sua obra com uma vinha. E quem é o dono? Tanto em Lucas 20 como em Mateus capítulo 20, o dono da vinha não é Jesus. O dono da vinha é o Pai. Jesus é o Filho que o Pai envia para gerir, para pedir resultados dos vinhateiros. Em Lucas 20, Jesus diz que o dono da vinha mandou um servo e mataram. Mandou outro servo e mataram. Mandou o terceiro servo e mataram. Então o dono da vinha diz: vou enviar o meu filho para ver se porventura eles respeitam o meu filho. E também ao filho mataram. Em Mateus 20, Jesus diz que o dono da vinha saiu de madrugada para buscar trabalhadores para a sua vinha, e ele contratou os primeiros trabalhadores da madrugada. Quem eram eles? Os profetas e os patriarcas. Depois ele saiu às 9 da manhã, terceira hora do dia, para buscar mais trabalhadores para a sua vinha. Quem eram eles? É só ler Atos 2. Os trabalhadores da terceira hora é a igreja primitiva, a igreja do Pentecostes. Depois o dono da vinha sai à hora sexta para buscar mais trabalhadores para a sua vinha. Quem são os trabalhadores da hora sexta? A igreja samaritana. Era a hora sexta que Jesus estava estabelecendo a semente do evangelho com os samaritanos. Depois o dono da vinha sai à hora nona para buscar mais trabalhadores para a sua vinha. Quem são os trabalhadores da hora nona? A igreja gentia. É a hora nona que o Senhor aparece a Cornélio. Cornélio manda chamar Pedro por orientação do Senhor, e o evangelho entra no meio dos gentios. Mas o incrível, entrou através de Pedro, mas se dependesse de Pedro não cresceria. Você já leu com atenção a pregação de Pedro na casa de Cornélio? Pedro foi lá para fechar a igreja e não para abrir. É sério, pode ler. Você pode dizer assim: eu não admito que alguém fale mal de São Pedro. Não estou falando mal de São Pedro. Eu estou dizendo que a mente de Pedro queria manter o evangelho em Jerusalém. Agora veja a estratégia divina. Jesus encontra Saulo em Atos 9. Pedro vai na casa de Cornélio em Atos 10. E a pregação de Pedro em Atos 10 é essa assim, ó: vocês sabem que eu sou judeu, e portanto eu sou puro e sou santo. Está escrito. Vocês são gentios, vocês são impuros, são imundos, e não convém a um judeu se misturar com vocês. Fala a verdade. Eu chego aqui para pregar agora de manhã, e a minha pregação é essa: eu sou santo e vocês são imundos, e não convém a um baiano se misturar com um mineiro. Fala a verdade. Vocês ficam me ouvindo? Alguém vai tomar o microfone, vai ou não vai? Vai. Vai caçar o que fazer, rapaz? A pregação de Pedro foi essa. Aí a Bíblia diz assim: enquanto Pedro ainda falava, Atos 10:44, o Espírito Santo caiu
na casa de Cornélio. É a única vez na Bíblia que você encontra a expressão caiu para o Espírito Santo. Em todas as outras referências, o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo se apoderou, o Espírito Santo se apossou, o Espírito Santo soprou, o Espírito Santo se manifestou. Mas aqui, unicamente aqui, exclusivamente aqui, em Atos 10, 44, o Espírito Santo caiu. Aleluia. Por quê? Porque Pedro estava fechando a porta. Pedro estava bloqueando a entrada dos gentios. O Espírito Santo olhou e disse: Pedrão, não é isso, Pedro, não é isso, Pedro, eu não te trouxe aqui para isso, Pedro. Aí o Espírito toma a palavra da boca de Pedro, e o Espírito Santo toma conta do auditório, e todos falam em línguas, e em línguas contam as maravilhas de Deus. Só que Deus já sabia da cabeça de Pedro, e como a cabeça de Pedro funcionava. Aí um capítulo antes, ele já tinha ido buscar Saulo a caminho de Damasco. Pode ver que Pedro não aparece mais liderando a igreja dos gentios. Quem aparece a partir daí é Paulo. Porque o dono da vinha estava levantando trabalhadores para a vinha. E na parábola de Mateus 20, Jesus diz que o dono da vinha ainda procurou trabalhadores da última hora, hora 1/10, 5 da tarde. Quem são os trabalhadores da hora 1/10? Eu e você. Os trabalhadores da última hora, os trabalhadores do último tempo. Ao contrário do que a gente prega, a última hora do dia na profecia não é meia-noite. A última hora do dia é a hora 1/10, 5 da tarde. E aí Jesus diz assim: trabalhai enquanto é dia, para que as trevas não vos apanhem. Então, a vinha é a igreja. Pastor, o que a vinha de Nabote tem a ver comigo? Tudo. Nós somos vinhateiros, e precisamos ter em mente que existe um Acabe perto de nós, querendo transformar a vinha em horta. Dá um toque de leve no companheiro aí do lado e diz para ele: vigia a vinha. Eu vou agilizar um pouquinho. O presidente me disse que eu posso ir até 12h15, porque o almoço só sai 12h30. Posso ir mais um pouquinho? Aí, aguenta aí ainda? Amém? Vamos lá. Quando eu ver que você sentiu sono, aí eu... Vamos lá. A primeira proposta de Acabe é transformar a vinha em horta. Já parou para analisar que nós estamos num tempo em que a igreja está sendo tratada por muitos como horta? Qual é a diferença entre a vinha e a horta? É que na vinha só se planta uva de uma espécie, e na horta se planta várias hortaliças. A horta pode ser misturada, a vinha não. A igreja não pode ser igreja de diversas espécies, ela é apenas vinha. Essas misturas que estão fazendo com a igreja é transformar a vinha em horta. É o espírito de Acabe
trabalhando. Vinha é plantação, agricultura, lavoura, é específica. A horta não. Estamos vivendo um tempo de evangelhos misturados. Aliás, eu disse outro dia, estamos num tempo de evangelho para todo gosto, e até para quem não tem gosto. E até para quem não tem gosto. Isso é transformar vinha em horta. Quando Acabe chega para Nabote e diz: me dá a tua vinha para que eu a transforme numa horta, Nabote diz: não posso. É uma herança, ela não pode ser passada. Pastores, uma pergunta básica e bem individual, como está a porção da vinha que Deus nos deu para cuidar? Estamos deixando que se transforme em horta? Estamos tirando as pedras da vinha, cercando a vinha, vigiando a vinha, zelando pela vinha? Estamos conscientes que a vinha não é nossa? Porque Nabote não defende a vinha porque a vinha é dele, ele defende a vinha porque a vinha é uma herança, não é minha, vai passar para as minhas gerações que se seguem. A horta é sua, a horta é minha, a vinha não. Nós somos apenas vinhateiros. Muita gente está permitindo que Acabe, o espírito de Acabe na igreja, transforme a vinha em horta. É preciso defender a vinha do Senhor com galhardia, com cuidado. É preciso defender a vinha do Senhor com zelo, com desvelo e às vezes com bravura. Aleluia! Note, eu disse há pouco, a lei não permitia que uma herança fosse passada para estranhos. Estamos permitindo que estranhos entrem na vinha e baguncem a lavoura do Senhor. Eu falei esses dias, eu tenho um filho de 19 anos, e eu disse para ele: eu estou ficando velho e chato. Aí ele fez: está mesmo. Mas na tampa, está mesmo. O que é ficar chato aqui? Eu percebo, queridos, que nós estamos cedendo a vinha para qualquer um chegar para podar a vinha. Qualquer um chega e invade a vinha e faz nela o que quer. Já analisou a responsabilidade de entregar o púlpito da igreja que você pastoreia para alguém? Porque no dia da prestação de contas, o dono da vinha não vai pedir contas àquele que passou e cortou a planta errada. Ele vai pedir contas a quem recebeu a responsabilidade de cuidar da vinha. Aí você dá o púlpito para alguém que quer limpar a vinha com foice, com machado, com facão. E não se trata a vinha com foice, machado e facão. Se trata a vinha com tesoura. É tratamento específico, é zelo. Não pode ferir o fruto, não pode machucar a videira. Chorai de lagacho e amadaga. O dono da vinha tem ciúme da vinha. Quer ver? Um exemplo do ciúme na parábola do trigo e do joio. Muito conhecido.
Jesus diz que o dono de uma fazenda plantou trigo na sua terra durante o dia. Não é assim que está escrito? Amém? Depois veio o seu inimigo à noite e plantou joio junto com o trigo. Quando nasceram trigo e joio, e os empregados, os servos daquela fazenda viram, chamaram o seu senhor e disseram: Senhor, o inimigo semeou o joio junto com o trigo, nos autoriza que nós vamos lá tirar o joio para que não cresça com o trigo. Não é assim? Amém? E ele disse: não, deixa crescer o trigo e o joio juntos. No dia da colheita tiraremos primeiro o joio e jogaremos no fogo, e depois o trigo e levaremos para o celeiro. Vamos entender? Eu já preguei muitas vezes que o dono da fazenda não deixou tirar o joio, e preguei o que aprendi, porque trigo e joio são muito parecidos. Não é mais ou menos assim que a gente ouviu? São muito iguais, semelhantes, idênticos. E poderia ser que na arrancada do joio alguém errasse e puxasse o trigo junto. Aqueles camaradas sabiam exatamente a diferença entre trigo e joio. Não era Josué Brandão que ia cuidar do trigo, eram lavradores que trabalhavam com trigo. Sabe qual é o problema? E hoje as pesquisas fazem nos entender, e o dono da lavoura sabia: joio não tem raiz profunda. Como o joio não tem raiz profunda, a raiz do joio é parasita. Ela sai procurando as raízes das plantas mais próximas, e a raiz do joio trava na raiz do trigo, de maneira que é impossível puxar o joio sem ferir a raiz do trigo. Então o Senhor diz assim: deixa crescer junto. Eu e você perguntamos: por que Deus permite tanta bagunça com o Evangelho? Por que tantos líderes fazem bagunça e Deus não faz nada? Olha para mim. Por amor ao trigo, Ele tolera o joio. Tem coisa que Deus não deixa vazar. Tem joio que Deus não corta. Por amor ao trigo, Ele vai dizendo: deixa. No dia da colheita eu sei o que eu faço com o joio e o que eu faço com o trigo. E por que na parábola ele diz assim: no dia da colheita tiraremos o joio primeiro e depois o trigo? Porque a colheita do trigo, irmãos, se dá no mês de Nissan, corresponde ao nosso mês de junho. É o mês das grandes ventanias em Israel, das grandes tempestades. E o caule do trigo é flexível. Quando o vento sopra, o trigo curva, deita. Mas o caule do joio não. É duro como caule de bambu, quebra, mas não curva. Então o que o Senhor está dizendo é: quando chegar o tempo da colheita, o vento vai soprar forte, e quando o vento soprar, o trigo vai deitar todo no chão, por causa do vento. Quando o vento passar, o trigo está deitado e o joio está em pé. Aí está fácil fazer a separação. É só sair cortando o joio, porque trigo já deitou. Aleluia. Trigo não resiste vento do Espírito. Trigo se curva diante da operação de Deus. Trigo se humilha. Joio não, quebra, mas não se rende.
Aleluia. Oragai, suriai, labagaço, ando da laga. Iramai, suriei, mandou orabagai. Estranhos não podem cuidar da vinha. É por isso que culto de doutrina deve ser ministrado pelo pastor da igreja, ou por alguém que ele tenha certeza que não vai tratar a vinha com machado, por alguém que ele tenha certeza que não vai tratar a vinha com facão. Diga assim para o companheiro do lado: não deixe que transforme vinha em horta. Vamos embora? Vamos mais um pouquinho? Pode ir um pouco mais? Amém? A segunda proposta de Acabe para Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa. Essa é a primeira. A segunda: te darei por ela outra vinha melhor. Já que você não permitiu que a vinha vire horta, está vindo aí uma proposta irrecusável para você barganhar com a vinha, para você trocar a vinha por uma proposta aparentemente melhor. Esta é a sua chance. Olha, você vai negociar a igreja, mas você vai ganhar um negócio assim, é a tua aposentadoria. Negociando a vinha, vendendo a vinha, vendendo a vinha. Eu lembro, vou fazer uma menção aqui, sem nenhuma pretensão, além da mera menção. Entrei em contato com uma cantora para que ela fosse cantar na nossa igreja em Feira. E os valores que a assessoria dela me pediu são valores irreais, fora do... Os queridos, é uma igreja. Não é show, é igreja, é culto. Não, pastor, mas isso é para a igreja mesmo. Eu não tenho condição, Deus abençoe, um abraço. Por que você não faz o seguinte? Procura um político forte aí na sua cidade, faz um negócio com eles aí, que eles pagam, e eles pagam bem, sem reclamar, porque no mundo isso aí é mixaria. E aí o senhor dá apoio para eles. Eu disse: queridão, deixa eu te falar, é que eu não posso negociar a igreja, ela já tem dono. E o dono vai ficar chateado se eu vender o que não é meu. Eu sou contra crente político? De jeito nenhum. Eu estou orando para lá na igreja Jesus me dar vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senador, governador, presidente, tudo na igreja. Nós precisamos. Mas a vinha não será negociada, não pode. Cuidado com as propostas das vinhas melhores. Cuidado com as negociatas dentro da vinha. Cuidado com a ideia de que a vinha pode ser negociada e comercializada. Essa ideia é perigosa. Investimos numa igreja na Suíça durante 3 anos. Aí o obreiro lá resolveu que queria um trabalho mais pentecostal, dividiu o trabalho e criou um trabalho assim bem, aqueles movimentos assim bem, ok. Vamos lá, mandei outro obreiro, restabelecemos o trabalho e investimos mais 2 anos.
Quando foi agora em outubro, novembro, eu senti Deus dizendo assim: o seu tempo lá terminou. Você vai passar a igreja para outro. Depois de investir 2 anos, negócio sem graça, sem sentido. E aí pensei em 4 nomes e orei acerca dos 4 nomes. Ministérios sérios que poderiam assumir e dar conta do trabalho. E liguei para os 4 pastores que são líderes desses ministérios e, por incrível, nenhum dos 4 me atendeu. E eu liguei para cada um 3 vezes, foi a propósito, e eu disse a Deus: não vou ligar a 4ª. O que me retornar, o Senhor tem alguma coisa a ver com esse negócio. Aí um me ligou um dia 2 horas da manhã, estava na Ásia. Quando ele me ligou, eu falei: rapaz, isso é hora de ligar para a casa dos outros? Rapaz, 2 horas da manhã? Que isso? Não, rapaz, eu estou na Ásia, estou doido com o horário. Estou te ligando porque eu estou com o desejo de abrir uma igreja na capital da Suíça. E como você tem uma igreja na Suíça, eu te liguei para pedir carta branca. Eu disse: não dou não. Sem chance. Então tá bom. Aí eu falei com ele: mas eu tenho algo para colocar diante de você e você orar. E compartilhei com ele o que Deus vinha me orientando. Oramos durante 90 dias. No mês de fevereiro eu fui lá para fazer a transição e entregar a igreja para o ministério daquele pastor, que é pastor em Londres. E alguém perguntou assim: pastor, e todo o investimento que você fez aqui durante 2 anos, como é que funciona o reembolso? Esse reembolso? O dinheiro que eu investi não é meu, é do reino. Eu investi no reino. Eu estou transferindo a igreja para um ministério sério que vai continuar implantando o reino. E eu vou reembolsar? Queridão, me responde uma coisa. Uma fazenda, eu disse para ele: uma fazenda, a repartição que faz a extração e industrialização do leite, precisa que o leite venha de lá do curral. Depois a extração ali precisa pagar o curral? Ou a fazenda é a mesma e o relatório vem todo para a administração da fazenda? É a mesma, não é? Vem tudo para o mesmo lugar. Vamos entender a igreja de Deus como uma grande fazenda. Você está trabalhando em Minas, eu estou trabalhando na Bahia, alguém está trabalhando em São Paulo, outro está trabalhando no Rio Grande do Sul, um nos Estados Unidos, o outro no Japão, mas a casa que chefia a fazenda é a mesma, porque o dono da vinha é o mesmo. Dá um toque de leve no seu vizinho e diz para ele assim: cuidado com as propostas melhores. Quer ver? Está todo mundo bem? Amém? Pode ir mais? Vamos lá. Existem 3 níveis de pessoas que você convive no ministério. Se quiser anotar, manda lá. Primeiro, confidentes. Segundo, constituintes. E terceiro, camaradas. Quem são os confidentes? São amigos. O confidente está com você não pelo seu ministério, não porque você cresceu, não porque você ficou famoso, não porque você ganhou cargo na mesa diretora. O confidente está com você por você. Ele é seu amigo, sabe seus defeitos, sabe que você é chato, mas gosta de você assim mesmo. Está contigo hoje e vai estar contigo daqui a 10, 15, 20 anos. Não importa o tamanho da igreja que o Senhor pastoreia, ele é seu amigo. E preste atenção, valorize os amigos. Quem é o constituinte?
O constituinte está com você não por você, está com você por causa da sua visão, dos seus projetos, do seu ministério, dos seus sonhos. E ele descobriu que os seus sonhos vão levá-lo a realizar os sonhos dele. Só que no dia que aparecer alguém e disser para ele que pode realizar o sonho dele mais rápido do que você, ele vai pular de uma carroceria para outra e vai te deixar sozinho. Vem para cá que eu te consagro bispo. Você é o que lá? Presbítero. Você é besta, pai. Vem para cá que eu te faço pastor. Já você vira apóstolo. Ou seja, a promoção aqui é mais rápida, então fui. E normalmente nós pastores entramos em depressão quando aquele obreiro que você está de olho nele está dizendo: Jesus, aquele vai ser, aquele é bênção, vou preparar esse camarada para... E aí ele chega para você e diz assim: Deus falou comigo, porque foi sempre Deus quem falou. Deus falou comigo que está na hora de ir embora. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não peça para que fique aquele que já decidiu ir. Se ele ficar, só vai lhe dar problema. Não peça para que fique aquele que já decidiu ir. Sabe o que eu aprendi? Pastor é motorista de ônibus coletivo. Quem já entrou no ônibus coletivo? Levanta assim a mão. Ok. Pastor é motorista de ônibus coletivo. O motorista entra no ônibus lá no ponto de partida, com quantas pessoas estiverem, e ele não pergunta para onde você vai. Ele só entra, funciona o ônibus e dirige. No meio do caminho alguém deu a mão, ele para, mas passageiro subiu e ele não pergunta para onde vai. Lá na frente alguém aperta o botãozinho ou puxa a cordinha, acende a luz vermelha e ele para e não pergunta: por que você vai descer aqui? Não é da sua conta, porque alguém subiu ou porque alguém desceu. Sua obrigação é levar o ônibus em segurança até o final de linha. Não se confunda com propostas melhores. Não negocie a vinha. Vou te dar uma melhor. Você vai me dar uma vinha melhor do que o dono da vinha? O dono da vinha foi que me entregou esse aqui. Irmãos, eu ainda admiro uma época que quase não existe mais, em que ordenações de obreiros eram feitas depois de oração. Mudança de obreiros era feita com oração, não com negociação. Deus está me enviando para... Mas meu pastor, eu estou tão bem, meu pastor. Filho, Deus mandou, Ele vai lhe honrar. Não funciona mais assim. Mas nós temos que lembrar que o dono da vinha continua funcionando do mesmo jeito. Quer ver? O perigo de negociar a vinha. Eu sei que o caldo está meio cremoso, tá? Eu sei que o caldo está meio cremoso. Eu estou assim tentando bater no liquidificador para ficar mais fininho. Mas tem hora que sai assim algum bolinho que não bateu no liquidificador. Aí, sabe quando você bate vitamina e não dissolveu tudo e passa assim aquele bolinho da fruta? De vez em quando vai. Mas eu estou assim liquidificando para não... Porque eu tenho pelos senhores extremo respeito. Deus sabe disso. Eu vejo líderes da igreja do Senhor com elevada honra. Deus sabe disso. Deus sabe disso. Vamos lá, negociando a vinha. Capítulo 38 de Gênesis. Judá vai para a colheita, para tosquiar as ovelhas.
E na época da colheita e de tosquiar as ovelhas, na beira das estradas apareciam as prostitutas sagradas, prostitutas cultuais. Por que aquilo? Eu estou preparando um estudo sobre isso. Sexo também é altar. Quando você está fazendo sexo com a sua esposa, você está edificando um altar. E se faz fora, também está edificando um altar. A questão é, quem está sendo adorado? Essa é a questão. Porque as prostitutas cultuais só apareciam porque eles entendiam o sexo ali não era pelo prazer, era sexo de adoração às divindades da fertilidade, para que o rebanho fosse saudável, para que a colheita fosse próspera. Não era o sexo pelo sexo, era adoração à divindade pagã. Judá vem subindo para tosquiar umas ovelhas, e lá tem uma mulher vestida de prostituta. A Bíblia não diz que ela o abordou, foi ele quem abordou ela. Deita-te comigo. E ela perguntou: que me darás? Qual é o pagamento? E ele disse: eu te pago com um cordeiro do rebanho. Qual é o pagamento para o pecado? Um cordeiro do rebanho. Você já parou para analisar a gravidade de usar um cordeiro do rebanho para pagar o pecado? Já parou para analisar que o dinheiro que está em seu bolso é sagrado? Ele é resultado de dízimos e ofertas de crentes fiéis. E eu não posso usar isso aqui para fazer nada que não seja glorificar, agente de glorificação de Deus. Já parou para analisar que tem gente vendendo o rebanho pela satisfação pessoal? E olha que, desculpa o termo, que porcaria Judá faz. Ela diz assim: já que o rebanho não está aqui, que garantia você me dá? E ele disse: eu te dou o meu selo, o meu lenço e o meu cajado. No ato do pecado, ele deixou o selo. O selo é símbolo do Espírito Santo em nós. O lenço é o símbolo do quebrantamento, das lágrimas, a insígnia do ministério. Obreiro que já está tão acostumado com o erro e com o pecado que não chora mais as suas próprias misérias e mazelas. E o cajado, quantos têm deixado o cajado na beira do caminho para se ocupar com coisas que Deus não colocou na sua viagem? Não negocie o seu selo, o seu lenço, nem o seu cajado. Sabe o que é interessante no cajado, pastores? Em Israel, o cajado era maior do que o pastor. O cajado não é um cabo de guarda-chuva. O cajado posto no chão ficava mais alto do que o pastor. O seu ministério é maior do que o senhor, do que você. Diz aí para o seu vizinho: o seu ministério é maior do que você.
era no cajado que o pastor gravava, escrevia com uma pedra o histórico de cada ovelha. A ovelha tal está ferida, ele marcava o remédio que tinha que dar. O cajado contava a história do ministério. Presta atenção, o teu cajado conta a história do teu ministério. Ele é maior do que você e ele não pode ser negociado. Isso é sério. Ei, macho, amacaço e anjo, labarra. Araganai, dolova, suriema, asturiei, baragás. Não negocie o cordeiro, não negocie a vinha. O cordeiro e a vinha não são nossos, tem dono. Na verdade, e já estou caminhando para concluir, quando Joel tem uma visão do retrato espiritual dos sacerdotes de Judá e dos pastores de Jerusalém, Joel 2:17, Joel 1:13, Joel não encontra outra palavra senão: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. No capítulo 2:17 ele diz assim: vistam-se de pano de saco e de cinza. Se nós fizermos uma análise cuidadosa, séria, do ministério cristão nos nossos dias, nós vamos perceber que o sacerdócio está comprometido e precisa ser restaurado. Obrigado, querido. O sacerdócio precisa ser resgatado. A visão espiritual que nós temos de sacerdócio é muito parca. Nós não compreendemos o que significa ser pastor, ser sacerdote, ser ministro do altar. Só para o irmão ter uma ideia rápida, na lei mosaica, haviam coisas que o povo podia fazer e os levitas não. O povo podia, os levitas não. Haviam coisas que os levitas poderiam fazer e os sacerdotes não. E haviam coisas que os sacerdotes poderiam fazer e o sumo sacerdote não. Sabe o que significa isso? Quanto mais perto você fica de Deus, maiores serão as exigências que virão sobre você. De modo que tem coisas na Bíblia que é para todos, menos para nós. Quer ver um exemplo? Um levita poderia ir numa cerimônia fúnebre. Um sacerdote, só se fosse da mãe, do pai, do cônjuge ou do filho. Mas o sumo sacerdote não poderia ir numa cerimônia fúnebre nem do pai, nem da mãe, nem do filho, nem do cônjuge. Isso é sério. Isso é sério. Isso é sério. Diga comigo assim: Senhor, me ajuda a cumprir o meu ministério com pureza e santidade. Vamos terminar. A terceira proposta de Acabe. A primeira: me dá a tua vinha para que eu transforme em horta.
Diga comigo assim: está repreendido. A segunda: se não quiser me dar para eu transformar em horta, faz assim: eu te darei uma vinha melhor. Terceiro: se for do teu agrado, eu te pago em dinheiro. Veja que os argumentos de Acabe não acabam. Ele tem sempre um argumento novo. Ele melhora a proposta cada vez. Liquidez, eu te pago em dinheiro. A pergunta é: quanto vale o seu chamado? Quanto vale o seu chamado? Estamos fazendo como Esaú, trocando a bênção pelo prato, por causa da fome daquela hora. Eu te pagarei em dinheiro. O inimigo vai fazer de tudo para mudar o seu foco. O inimigo vai fazer de tudo para confundir a tua visão. Vai tentar trabalhar para te fazer mudar a lista de prioridades. Nós sabemos que as propostas financeiras não são as únicas propostas que tentam o nosso ministério. Te pago em dinheiro. Queridos, a chamada não tem preço. O cajado te fará prosperar. Pode ter certeza, segura o cajado, que o cajado lhe faz prosperar. Quando Jacó volta da casa de Labão, e agora ele volta com uma multidão de gente e gado em abundância, de tal maneira que ele tem que dividir em dois bandos. Ele ora e diz assim: Senhor, apenas com o cajado atravessei esse vale, e agora volto com uma multidão. Aleluia! Segura o cajado, que o cajado é fonte de prosperidade. O cajado vai abrir portas, o cajado vai abrir caminhos. Quando nós seguramos o cajado, os nossos filhos prosperam por causa do cajado. A nossa casa prospera por causa do cajado. Os nossos filhos são guardados dos Esaús e da sua ira por causa do cajado. Honra o cajado, porque o cajado é maior do que você. Não pode vender o cajado. O ministério cristão não é uma posse, não é uma propriedade, é uma concessão. O Senhor confiou-o a nós por sua graça. Então cajado não tem preço. Dá um toque de leve no companheiro do lado e fala com ele: cajado não tem preço. Te pagarei em dinheiro. Eu estou no meio de uma construção. Compramos um terreno de 25 mil metros para construir um templo para Deus e alguns outros projetos. A crise chegou, não chegou?
Aí ano passado chegou no meu escritório um senhor, diretor de uma associação, e ele disse assim: pastor, o governo federal liberou para mim a associação 4.600.000 reais. 4.600.000. Por causa de um documento que a minha associação não tem, esse dinheiro não pode ser liberado. Mas eu soube que a associação da sua igreja tem esse documento. Eu queria que o senhor fizesse o seguinte: que esse dinheiro caísse na conta da sua associação. Os 600 e poucos mil eu vou deixar aí para o senhor, e os 4 milhões o senhor transfere depois para a minha conta. Eu disse: vamos fazer um negócio? Pode depositar os 4.600.000 na conta da associação da igreja, e eu não quero R$1. Agora, não sai R$1 sem você me apresentar as notas. Precisou do dinheiro, eu emito o cheque e você me entrega a nota. E aí a minha auditoria, comissão de contas e conselho fiscal vai averiguar nota por nota. E se precisar do conselho jurídico, a gente pede ajuda também. Ora, eu precisava pagar R$800.000 para terminar de quitar o terreno, e o cara chega na minha sala me oferecendo 600. Foi Deus que abriu a porta. E se não foi? Eu falei com ele: você vai gastar esses 4 milhões do jeito que você entender. Mas o dinheiro caiu na conta da associação que eu sou o presidente. Se a fiscalização vier perguntar, vai perguntar a mim. E aí, amigão? Não pense que Deus usa de meios escusos para abrir porta. Deus não precisa de jeitinho para abrir caminhos. Deus não precisa de gambiarra para trazer luz para a nossa caminhada. Ele é dono do ouro e da prata e providenciará as coisas do jeito que Ele quiser. Dá um toque de leve no vizinho e diz para ele: não venda o cajado. Jesus um dia, interessante, Jesus não era um homem emocionalmente carente. Jesus não fica pedindo declaração de amor a ninguém na Bíblia. Fica: você me ama? Fala se tu me ama. Não, você não vê isso em Jesus. Jesus não tinha problemas de autoafirmação. Você só vai encontrar uma vez Jesus perguntando a alguém: você me ama? E ele perguntou para um propósito. Pedro, você me ama, Pedro? Ágape. Jesus perguntou usando ágape. Pedro respondeu: Senhor, eu gosto de ti. Jesus perguntou usando ágape. Pedro respondeu usando fileó. Gostar. Gostar de amigo. Eu gosto de ti. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, você me ama? Ágape de novo. Aí Pedro responde: eu gosto muito, agapaó. Eu gosto muito de ti. Eu te admiro muito. Aí Jesus para e pergunta a terceira vez: Pedro, depois de andar comigo 3 anos, você apenas gosta de mim? Porque Jesus muda a pergunta. Ele começa com ágape, mas a última pergunta Jesus usa o termo de Pedro, fileó. Você apenas gosta de mim? É por isso que Pedro fica triste, porque Jesus agora desceu o nível. E Pedro diz assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Agora Pedro respondeu com ágape. Sabe qual foi a prova que Jesus pediu a Pedro desse amor?
apacenta as minhas ovelhas. A prova de amor que nós podemos dar a Jesus é apacentar o seu rebanho, cuidar da sua vinha. Fica de pé, por favor, os que puderem. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus, nós te louvamos, Deus, por tamanha honra de fazermos parte de um exército comissionado e convencionado pelo Senhor. Há uma concessão que o Senhor nos fez, a unção ministerial, o dom ministerial. E ainda quando a gente não compreende a grandeza disto e a amplitude, o Senhor perdoa a nossa ignorância e libera unção, graça, autoridade, revelação da palavra, e o teu rebanho segue a orientação que lhe é dada através da nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, porque o mérito não é nosso, o mérito é teu, a capacidade é do Espírito Santo. E nesta noite, nesta manhã, Senhor, que a palavra já foi ministrada em 2 períodos. Sem dúvida já há cansaço físico no corpo dos teus servos, mas eles precisam de uma renovação espiritual. Nós precisamos, Senhor, de um derramar da tua presença na nossa vida. Nós precisamos, Senhor, que a nossa mente seja renovada. Não deixa o espírito de Acabe confundir o nosso coração, Senhor. Eu errei, manchurai, lebai, osuriadagai. Deus, esse homem que está sendo bombardeado por tentações, Senhor, dá um choque de revelação na sua mente e no seu coração. Não deixa o teu servo deslizar e pecar contra ti, Senhor. Estuira manjora mai leha sobreaste. Não deixa o espírito de Acabe transformar a vinha em horta diante dos nossos olhos, Senhor. Não permitas, Deus, que nas nossas necessidades, nas nossas carências, nas nossas angústias, às vezes no desejo desesperado de atender um pedido da esposa, do filho, não deixa que Satanás use dessas situações
para nos oferecer vinha melhor, porque a melhor vinha foi aquela que o Senhor nos confiou. Não deixa, Senhor, que negociemos o cajado que o Senhor nos deu, porque o cajado é maior do que eu, o cajado é maior do que o teu servo, o cajado é maior do que nós. Nos guarda. Se não for pedir demais, aproxime-se de um companheiro, coloque uma mão no ombro dele, se for o caso, e ore por ele agora, interceda com ele agora. Essa oração pode ser o livramento para este soldado de Deus que está subindo para tosquiar as ovelhas. Oh, Ramai, Suriei Dagá. Oh, Stehancho e Alagasto Adalaga. Guarda-nos. Ora, clama, clama, clama. Solte sua Bíblia agora, coloque a Bíblia na cadeira, solte a pasta agora, coloca na cadeira, entre num momento de clamor, entre num momento de clamor. Oh Deus, em Baragai, Shorianjo, Ramadagai, Shuriai, Legai, Shuriai. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, recebe a ministração do Espírito Santo na sua vida nesta manhã. Deixa eu fazer algo que não é muito comum numa convenção. Não é muito comum. Aquele obreiro que está aí na sua cadeira diz assim: pastor, Deus falou comigo. Deus falou comigo de forma muito direta, muito específica. E eu quero receber uma oração específica de fortalecimento, de renovação, de correção da rota. Sai do seu lugar, vem cá para a gente orar contigo. Oh, Rei Seiraga, Surianjo, Braha. Eirabaga, Suriai, Dalabairo, Suriá. Esta pode ser uma manhã de livramento. Esta pode ser a manhã que Deus livra teu ministério de uma tragédia. Ainda que Acabe te ameace, Deus vai levantar Jeú para lidar com Acabe. Você está debaixo da proteção divina, amado obreiro, amado companheiro, ministro de Deus. Oh, alagachore, anchora, badagai, Elagai sobre Mandurabás. Os que puderem erguer as mãos em direção a estes companheiros, em direção aos céus, Senhor. Estes homens, Senhor, romperam com a cadeira, vieram diante do teu altar, Senhor. Tu conheces quais são as labutas que cada um deles está vivenciando no cuidado da vinha. Tu sabes de que lado da vinha Acabe está atacando. Oh Deus,
guarda a vida dos teus servos, guarda a casa dos teus servos, guarda a descendência dos teus servos. O Espírito da graça, Espírito da graça, sopra agora nesse auditório o vento da tua presença. São os teus vinhateiros que estão aqui, Senhor. São homens que, como Nabote, compreendem a importância da vinha. O Espírito de Deus sopra nesse lugar, sopra nesse lugar, quebra todo laço, anula toda tentação, neutraliza toda seta e guarda os teus obreiros, ó Senhor. Pode erguer a voz e dar glória a Deus, e chorar, e falar línguas estranhas. Pode erguer a mão e adorar ao Senhor. Tem obreiro que não conseguiu mais falar línguas estranhas. A angústia é tão grande que as línguas não fluem mais. Espírito de Deus, sopra línguas espirituais nesse lugar agora. Sopra línguas espirituais nesse lugar agora. Sopra línguas variadas. Renova os dons. Renova os dons. O dom de profecia, o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, os dons de curar, o dom da fé. Agora, Espírito, sopra nesse lugar e rege um coral de línguas estranhas aqui. Aleluia. 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 Se o irmão quiser levantar, fique à vontade. Chorando, dando glória a Deus, falando em línguas. Dá um abraço no companheiro aí do lado e diz para ele: Acabe não vai lhe vencer. 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 Diz isso para o companheiro aí do seu lado. O espírito de Acabe não vai lhe vencer. Não vai lhe vencer. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode voltar, mas volta em festa. Volta em adoração. Volta em louvor ao nome do Senhor Deus. Aleluia. Aleluia.